Olá, a partir desse módulo, então, vamos entrar no assunto diagramas lógicos. Bom, esse assunto diagramas lógicos aparece em quase tudo que é prova que cai raciocínio lógico. Então, nós vamos ver aí em alguns módulos esses diagramas, essa matéria de diagrama lógico, né, através de duas ferramentas. A primeira ferramenta que nós vamos ver são os gráficos de Euler-Venn. E a segunda ferramenta que nós vamos ver é uma ferramenta que nos ajuda a testar hipóteses entre verdadeiros e falsos. Mas vamos lá para o nosso slide, dar uma olhadinha na nossa primeira ferramenta. Primeira ferramenta aqui serão os diagramas de Euler-Venn. Ele trata aí, como você pode estar vendo aí, das relações existentes entre conjuntos. Legal. Então vamos dar uma olhada aqui nesse slide aqui dos diagramas de Euler-Venn. Em primeiro lugar, vamos ver aqui com esses apenas, né, com esses dois conjuntos. Então foram dados dois conjuntos, está lá. Vou dar uma pequena explicação aqui, esse material você tem para estudar, né? Temos lá dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A temos aí 6 elementos, no conjunto B temos 4 elementos. Para nós tratarmos esses dois conjuntos dentro dos diagramas de Euler-Venn, nós precisamos perceber a interseção que existe entre esses dois conjuntos, ou seja, quais são os elementos deste conjunto que pertencem também a este outro conjunto. Então, verificando lá, os elementos que pertencem ao conjunto A, que também pertencem ao conjunto B, são os elementos 5 e 6. Então, está aqui destacado, pertence a A e B, ou seja, pertence aos dois ao mesmo tempo. Reparando aqui no gráfico, vocês podem perceber que o 5 e o 6 são elementos que pertencem tanto ao conjunto A, né? Essa parte inteira aqui é do conjunto A, quanto ao conjunto B. Então, por isso, nós dizemos que o 5, vamos voltar aqui, por isso que dizemos que o 5 e o 6 pertencem a A e B. Tranquilão? Então, o 5 e o 6 pertencem a A e B. O 1, o 2, o 3 e o 4, percebam que ele não se encontra aqui no conjunto B. Portanto, ele pertence apenas, e essa é uma palavra importantíssima nesse tipo de assunto, ele pertence apenas ao conjunto A. Ou seja, nenhum desses valores, o 1, o 2, o 3 e o 4, estão contidos ou fazem parte do conjunto B. Tranquilo? Já no conjunto B, o elemento 7 e 8 não se encontram aqui no conjunto A. Portanto, é por isso que dizemos que eles pertencem apenas a A e B. Percebam que tanto 7 quanto 8 não adentram ao conjunto A. Eles não fazem parte deste conjunto, fazem parte apenas do conjunto B. Então, sempre prestando muita atenção quando a matéria for essa, dessa palavra apenas e suas variantes, né? Só, somente, exclusivamente. Então, essa palavra apenas e suas variantes, só, somente, exclusivamente, pertence a um e não a outro, né? Tudo que determine, tudo que indique essa palavra apenas deve estar contido única e exclusivamente na sua referência. Então, nesse caso aqui, o conjunto A,
e neste outro caso aqui, o conjunto B. Legal? Vocês têm esse slide aí para estudar. Vamos dar uma olhadinha num outro slide aqui. Vou dar uma explicada nesse outro slide, porque vocês também terão esse slide para estudar. Então, temos aí, nesse caso, esses três conjuntos. Conjunto A, B e C. Montamos, então, os três conjuntos que vão sofrer uma mesma interseção. Percebam, a montagem desses conjuntos é feito dessa forma aqui: conjunto A, conjunto B e conjunto C. Percebam aí essa parte do meio aqui como uma interseção dos três conjuntos. Essa parte aqui que eu estou pintando em vermelho agora. Nesta parte aqui estará todos os elementos que pertencem tanto a A, quanto a B, quanto a C. E é esse 8 aqui que você percebe que está nos três conjuntos. Percebam lá, então, que 8 pertence a A, B e C. Nesta outra parte aqui do nosso gráfico, estarão apenas os elementos que pertencem a A e B. Percebam o que eu falei. Nessa parte aí do gráfico, estarão apenas os elementos que pertencem a A e B. Elementos que pertencem a C não podem estar aí. Portanto, nesse ponto do gráfico aí, nós vamos ter os elementos 5 e 6. Percebam lá que 5 e 6 pertencem apenas, tá aqui, né? Ó, pertencem apenas ao conjunto A e ao conjunto B. No conjunto C, não temos o 5 nem o 6. Então, vejam a diferença agora entre pertence a um determinado lugar e pertence apenas a esse determinado lugar. Vejam agora, todos estes elementos aqui, que estão nesse amarelo mais claro, que são o 5, o 6 e o 8, pertence a A e B. E esses elementos que estão aqui, o 5 e o 6, percebam aí no gráfico que eles não adentram ao conjunto C. Portanto, pertencem apenas a A e B. Então, onde está o 5 e onde está o 6, vocês podem perceber aí que não adentra o conjunto C. Então, é por isso que se diz apenas. Então, essa região onde está o conjunto, o elemento 5 e 6, é uma região de apenas, assim como é esta e esta. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui, apenas, esta aqui, apenas ao conjunto A. Esta aqui, apenas ao conjunto B. Esta outra aqui, apenas ao conjunto C. Esta aqui, apenas A e B. Esta aqui, apenas A e C. Esta outra aqui, apenas B e C. Todo este primeiro aqui é o conjunto A. Todo este segundo aqui é o conjunto B. E todo este aqui é o conjunto C. Legal? E todos as outras passagens que vocês têm aí, vêm destacar passo a passo cada uma dessas regiões que você tem dentro aí do diagrama de Euler-Venn. Tranquilão? Então, no próximo bloquinho, no próximo módulo, nós já vamos entrar com exercícios de fixação dessa matéria, né? Então, a ideia é você dar uma olhada legal nesses dois slides aí que você já tem, um deles tratando da interseção entre dois conjuntos apenas, né?
que vocês terão lá então um conjunto em interseção com outro conjunto, e a interseção é esse espaço aqui, e um outro slide onde vocês têm 3 conjuntos que sofrem uma mesma interseção, e a interseção será essa daqui. Tranquilo? Então, estudem profundamente essa parte, principalmente as regiões do gráfico que dizem apenas, né? As regiões do gráfico que vão os elementos onde o exercício estiver indicando que pertence apenas àquela região. E com os exercícios que nós vamos fazer aí a seguir, com certeza absoluta, você vai fechar a ideia dessa matéria. Tranquilão? Até lá!